Deuteronômio capítulo 6, o versículo 4 está escrito assim. É o Shema Israel, para quem não conhece. É a oração que eles tinham, o momento de adoração mais forte para o judeu. É quando ele recitava o Shema Israel, que é o ouve Israel, ouve Israel. Diz assim o versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Também as atarás por sinal da tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou aos teus pais, ou a teu pai Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificastes, casas cheias de todo o bem que tu não enchestes, poços cavados que tu não cavastes, vinhas e olivais que tu não plantastes, e quando comeres e te fartares, guarda-te, que não esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus, ou o Senhor teu Deus, temerás, e a Ele servirás, pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, ou deuses dos povos que houver à roda de vós. Para encerrar, versículo 15, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e destrua de sobre a face da terra. Amém e amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor faça essa palavra produzir gozo e alegria no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar os que aqui estão. Meus amados irmãos, nós queremos nessa noite ministrar uma palavra ao coração daqueles que estão antenados, que estão ligados no que o Senhor tem falado, já tem ofertado a Deus. Deus já tem usado os seus servos aqui. E eu quero ministrar uma palavra ao seu coração, porque eu tenho certeza que se você está atento à palavra de Deus hoje, é porque você quer ouvir algo de Deus. Você quer ouvir uma direção de Deus. Isso é normal. E em tempos de corona, fica mais normal ainda nós queremos que Deus nos avive e nos renove. Eu quero dar um tema a essa mensagem de hoje. E o tema que eu vou dar, a palavra de hoje, é: a bênção não precisa acabar na sua vida. A bênção de Deus não precisa acabar na sua vida. Por que é que esse tema é válido para os nossos dias? Eu vou utilizar um texto do Antigo Testamento para aprender alguns princípios. Eu dizia nessa semana na rádio que o Antigo Testamento nos norteia por princípios. Nós não vivemos em função dele, mas aprendemos alguns princípios. Ele testifica do Messias, de Jesus. E hoje nós vamos aprender alguns princípios. Todo mundo aqui conhece a história da nação de Israel, que Deus, o nosso Senhor, chama Moisés, leva Moisés até o Egito, retira o povo de Israel da nação, ou de dentro da nação egípcia, promete levá-los à nação, ou à terra da promessa, que é a terra que emana leite e mel, que é a terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus cumpre essa promessa de tirá-los da terra da servidão. E a Bíblia Sagrada diz então que após atravessar o Mar Vermelho, eles vão permear o deserto, peregrinar o deserto, em direção à terra que Deus lhe prometera. O que era para ser uma viagem de alguns dias, torna-se uma viagem de 40 anos. A nação de Israel passa 40 anos
dando volta, circulando no deserto, passando inúmeras vezes pelos mesmos locais, mas como é um deserto, não tem ponto de referência, a não ser algumas cidades, eles ainda não chegaram em Canaã, então eles não têm no que se nortear, e na cabeça deles eles estão indo e andando para a terra prometida, e aquela distância seria uma distância até normal. Quando não, quando eles estavam circulando, porque Deus queria ensiná-los alguma lição. Deus queria que a nação de Israel aprendesse algumas coisas antes de entrar na terra prometida. Porque se nós recebermos ou formos empossados diante de algumas bênçãos que Deus tem reservada para nós, se nós formos colocados diante dessas bênçãos e não estivermos preparados, essa bênção provavelmente virará algo que perturbará a tua alma, que perturbará a tua vida. Toda bênção que nós recebemos sem um preparo de Deus antes, ela tem uma grande tendência a se tornar uma maldição na nossa vida. Porque a questão não está na bênção, está no abençoador e em quem recebeu. Então eu devo entender nesta noite que tudo que Deus tem permitido na minha vida, que tudo que Deus tem permitido na vida da sua igreja, é o Senhor nos preparando para receber uma bênção gloriosa. E quando recebermos essa bênção gloriosa, nunca mais ela sairá das nossas mãos, porque o Senhor está nos preparando para isso. Por que é que Deus prepara a nação de Israel? Porque é do histórico de Israel começar bem e terminar mal. É do histórico da nação de Israel começar com fé e terminar sem crença nenhuma. Começar adorando ao Deus do céu e terminar adorando a Baal. Isso é do histórico de Israel. Israel não dava bom testemunho nesse quesito. Sempre Israel era colocado diante de uma bênção, mas Israel nunca conseguia prevalecer. Por quê? Porque estava sem preparo. Dessa vez Deus diz: não, agora vocês vão se preparar e vocês vão ser preparados. 40 anos no deserto é escola de Deus para a nação de Israel. E quando nós passamos pela escola de Deus, devemos glorificar ao Pai, porque nós teremos a certeza de que começaremos e terminaremos aquilo que começou. Receberemos e a bênção não irá mais embora. A bênção recalcada, sem medida, transbordante, que Deus tem para nos entregar, não precisa se acabar. E é por isso que Deus está preparando a sua igreja. É por isso que Deus está te preparando. É por isso que o Senhor tem tratado contigo. É por isso que o Senhor está te levando pelo deserto da vida e te posto diante de circunstâncias. Não reclame, Deus vai entregar algo grande nas tuas mãos. Aleluia. Deus diz assim: não, peraí, dessa vez vai ter um preparo. Deus rodeia com a nação de Israel 40 anos pelo deserto e ensina-lhes algumas lições. Pouco antes de Deus introduzir a nação propriamente dita na terra de Canaã, atravessar o rio Jordão para invadir Jericó e então tomar posse, porque Jericó é a porta de entrada. Pouco antes Deus reúne a nação. E Deus precisa conversar com a nação. É como se Deus dissesse: eu vou conversar com vocês aqui, porque eu vou preparar vocês, eu vou dar algumas orientações para vocês entrarem na terra prometida, porque eu quero que vocês entrem e permaneçam, porque essa bênção não precisa se acabar. Deus então chama a nação de Israel e diz alguns ensinamentos. E eu hoje à tarde, relembrando essa palavra, porque é uma palavra que Deus já falou comigo há muitos anos, eu relembrando essa palavra, Deus me fez lembrar de uma frase. Que frase? Deus entrega nas tuas mãos, mas é você quem decide se vai continuar segurando. Deus coloca a coroa na tua cabeça, mas é você quem decide se vai manter a coroa firme na tua cabeça. É por isso que ele diz: guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Eu coloquei essa coroa, eu fiz a promessa da coroa. Agora, para permanecer com o direito da coroa, guarda o que você tem. Deus te leva a determinados lugares, mas é você quem decide se vai permanecer lá.
Deus te coloca na cadeia que Ele quer te colocar, em cima, no topo, não sei, mas é você quem vai decidir com as tuas atitudes se permanece lá ou não. O tema dessa mensagem é: a bênção de Deus não precisa acabar. Deus chama a nação de Israel e Deus diz: olha, vou colocar vocês agora na terra prometida, a terra que eu disse que daria a Abraão, Isaque e Jacó. Vou introduzir vocês na terra prometida, mas eu preciso que vocês entendam algumas coisas. Se vocês entenderem alguns princípios, a bênção nunca vai embora. Aí Deus começa a dialogar, e aí então surge o Shema Israel, que é o ouve a Israel, quando Deus vai usar o profeta para falar com a sua nação. E Deus diz: olha, a bênção não vai acabar primeiro, enquanto houver amor a Deus no coração de vocês. É impressionante como Deus chama a nação de Israel, e no versículo de número 4 em diante, o Senhor, de versículo 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Enquanto houver amor a Deus, a bênção não vai acabar. Eu estava pensando nesse texto hoje, e eu disse: mas por que, Senhor? Aí o Senhor me transportou para 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo 7. Porque o amor tudo suporta, o amor tudo sofre, o amor tudo crê. Quem ama não abre mão, quem ama não abandona, quem ama não desiste. Enquanto houver amor por Deus no seu e no meu coração, nós nunca abandonaremos aquilo que o Senhor é e tem feito na nossa vida. Aleluia. Enquanto tiver amor, se tiver amor, não vai acabar. O Senhor diz assim: olha, porque esse amor que você precisa ter ao Senhor. É interessante que Deus começa a falar com a liderança, com os pais, e Deus diz: esse amor você precisa passar para os teus filhos. Você precisa falar assentado em casa. Quando estiver andando na rua, fala desse amor. Quando estiver por aí, espalha esse amor. Anda com esse amor na testa, anda com esse amor no coração, anda com esse amor espalhado. Esse negócio de amor é importante na convicção de Deus. Isso aqui é importante. Tudo que nós fazemos com amor, já dizia minha mãe, rende mais. Minha mãe dizia: meu filho, tudo que é feito com amor é bem feito. Tudo que a gente faz amando, tudo que a gente faz melhor. Existem profissionais ruins e profissionais bons, e eu tenho certeza que um dos fatores que cooperam para profissionais melhores é o amor à profissão que ele exerce. É o amor àquilo que ele faz. E Deus impregna a questão do amor na mente de Israel. Primeira coisa: amarás o Senhor teu Deus. Enquanto houver amor, a bênção não vai acabar. Enquanto houver predisposição de abrir mão de todas as coisas por aquilo que você ama, a bênção de Deus não vai acabar. E eu, meditando nessa frase que o Senhor me deu hoje à tarde, eu disse: como assim, Senhor? O Senhor disse: porque quando a gente ama, a gente abre mão de outras coisas por aquilo que a gente ama. Quando a gente ama, a gente deixa tudo para trás e prioriza aquilo que a gente ama. Então, enquanto houver amor por Deus e pelo seu reino no nosso coração, isso é prioridade. Aí eu entendi Jesus dizer que a prioridade do reino de Deus deve ser uma máxima na nossa vida. Que o reino de Deus venha em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha que inteligência de Jesus, que sabedoria de Jesus ao ensinar isso. Jesus diz assim: olha, primeiro o reino de Deus. Ame o reino de Deus, e as bênçãos sequenciais ou consequentes te acompanharão todos os dias da tua vida. Aleluia. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Eu estou falando de reino de Deus. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar, que Deus não vai deixar faltar nada. E olhe que o contexto que Jesus fala isso é o contexto em que o povo está com medo de faltar roupa e de faltar alimento.
Aí Jesus assim, vocês estão pensando o quê? Estão pensando que Deus é assim? Não. Olha para as aves dos céus, elas nem plantam, nem colhem, nem juntam em celeiro, e o vosso Pai que está no céu não vos deixa faltar. Olhe para os lírios dos vales, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu dessa maneira. Você está pensando o quê? Isso Jesus está falando num contexto de uma multidão que deixou tudo para trás para ouvir a sua palavra. Aí ele diz, então faz o seguinte, busca primeiro o reino de Deus, ama o reino de Deus, ama a palavra de Deus, ame ao seu Deus, ame a obra de Deus, ame tudo que é de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Agora eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus não vai deixar faltar nada na tua vida enquanto o reino e o amor ao Deus for prioridade no teu coração. Aleluia. Deus diz, nação de Israel, enquanto houver amor, Deus falando com a sua nação, antes deles de receberem a bênção da terra prometida. Enquanto houver amor, não vai faltar. Segundo lugar, lá no versículo de número 10, olha o que é que Deus fala com eles. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra que Ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, quando Ele te colocar em lugares que você nunca pisou, olha o que é que Deus está falando. Quando Deus te entregar nas tuas mãos cidades que você nunca edificou, quando Ele colocar na tua mão casas cheias que tu nunca enchestes, poços que tu nunca cavastes, frutos que tu nunca plantaste, quando Deus fizer isso, aí Ele diz, versículo 12, guarda-te que não te esqueças do Senhor que te tirou do Egito e da casa da servidão. Deus está dizendo o seguinte, olha, quando eu te colocar sobre a bênção que eu vou te colocar, quando eu entregar nas tuas mãos aquilo que tu não merece receber, é isso que Deus está dizendo aqui, porque tu não plantastes, tu não cavastes, mas pela misericórdia, pela bondade, eu vou colocar nas tuas mãos. Quando eu colocar nas tuas mãos as bênçãos, Deus só pede uma coisa: seja grato a Deus. A segunda chave para que a bênção de Deus nunca falte nas nossas vidas é uma palavrinha chamada gratidão. Vou repetir, a segunda chave para que a bênção de Deus não falte nas nossas vidas é o reconhecimento de que tudo que eu tenho é de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus está dizendo, não pensa que você cavou alguma coisa, não, você está recebendo por misericórdia, então nunca te esqueças quem foi que fez isso. A palavra gratidão no dicionário divino é algo tão glorioso, irmão, é algo tão glorioso, que 80% das orações de Jesus começava com Jesus dizendo, graças te dou, ó Pai. Graças te dou, ó Pai. Jesus vai ressuscitar um defunto, Lázaro. Como é que ele começa a oração? Graças te dou, ó Pai. Jesus vai fazer isso, graças te dou, ó Pai. Vai ressuscitar o filho da viúva de Naim, graças te dou, ó Pai. Vai fazer a multiplicação do pão, graças te dou, ó Pai. Pensa no ministério rodeado de gratidão, era o de Jesus. Pensa numa vida marcada pela gratidão. Mas quando eu toco no assunto gratidão, eu devo entender uma coisa. Eu devo entender que a gratidão, ela é algo permanente e não é circunstancial. Vou repetir. A gratidão é um fator permanente e não é circunstancial. Eu não sou grato a Deus só quando o meu celeiro está cheio. Eu não sou grato a Deus só quando está tudo bem na minha vida. Eu não devo ser grato a Deus só quando a minha conta está bem abastecida, quando a minha despensa está bem fornecida de alimentos.
E eu aprendo isso com o próprio Jesus, porque o que é que Jesus diz? Jesus agradece quando vai ressuscitar Lázaro, Jesus agradece quando vai multiplicar pão, Jesus agradece quando vai fazer milagre, quando o cego vai ver, quando o surdo vai ouvir, mudo vai falar. Só que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11 e versículo de número 23, Paulo diz assim: porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei, que na noite em que ele foi traído, ele partindo o pão, deu graças, tomando o pão em suas mãos, deu graças. Jesus, na noite em que foi traído, teve condição de dizer graças a Deus também. Porque as pessoas não querem mais ser gratas, as pessoas começam a querer justificar o que recebem de Deus. Eu já notei isso. Alguém pregou muito, alguém louvou, e Jesus batizou, e foi aquela maravilha, foi aquele movimento. Aí a pessoa diz assim: por que essa pessoa é tão usada? Porque ela jejua demais. Por que Deus naquele dia bradou na minha vida? Porque eu estava no óleo. A gente costuma querer dar uma justificativa, e não é. Deus não te usa porque você jejua demais. Deus não me usa porque eu consagro demais. Não tem nada a ver. É tudo misericórdia, é tudo graça, é tudo presente. É casa que eu não plantei, é terreno que eu não arei, é coisa que eu não fiz, é onde eu não mexi. É a misericórdia de Deus. Por isso, graças a Deus por tudo que eu tenho feito, porque o Senhor tem sido misericordioso. Aleluia. Aprenda a ter uma vida de gratidão, porque Deus está te colocando sobre coisas que você não fez, porque Deus está te introduzindo na terra da promessa. Só que note que Deus está ensinando a nação a ser grata, mesmo antes de entrar na terra prometida. Deus diz: eu vou ensinar você a ser grato a partir de agora, que vocês ainda são peregrinos. Eu vou ensinar vocês a serem gratos a Deus a partir de agora. Porque ser grato com tudo bom, aí é muito fácil. Eu quero ver ser grato quando está faltando o alimento. Eu quero ver ser grato quando a doença bate na nossa porta. Mas Deus está nos ensinando, irmão, e se Deus está nos ensinando uma pérola como essa, é porque Deus tem algo grande para entregar na vida de alguém. A irmã está dizendo aqui: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus também. O sentimento é esse aí: eu sou grato pelo que Deus é, eu sou grato pelo que Deus faz, eu sou grato pelo que Deus fez, eu sou grato pelo que Deus não fez, eu sou grato pelo que Deus não me deu. A minha vida é uma vida de gratidão a Deus. Aleluia. Deus disse: não esquece de quem vai te colocar lá, viu? Não esquece de quem vai te abençoar. Não esquece de quem te deu a mão um dia, viu? Não esquece de quem um dia te levantou quando você estava caído. Não esquece daquela pessoa que um dia semeou na tua vida, quando ninguém mais acreditava em você. Uma vida de gratidão é uma vida de honra. É uma vida de honra. Aleluia. Para começar a encerrar, não sei se a gente consegue cantar aqui: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele também é Deus. Ou o irmão Cláudio prepara um louvor de gratidão aí. Terceiro e último ponto. Olha o que é que o Senhor diz, versículo de número 13, do capítulo 6. Isso é a conversa de Deus com a nação de Israel, antes da nação receber a terra prometida nas mãos. Lá no versículo 13: ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome farás promessa, juramento: não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor vosso Deus. Diligentemente guardarei os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor vosso Deus. Versículo 18: farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor. Para encerrar aqui,
A bênção de Deus não precisa se acabar ou ir embora das nossas vidas, e ela não irá, primeiro, enquanto houver amor no meu coração. Segundo, enquanto houver gratidão no meu coração. E terceiro, mas não menos importante, a bênção não vai acabar enquanto houver um compromisso da minha parte para com Deus que tem me abençoado. Uma aliança. É bem verdade que a gente não pode dar a Deus aquilo que Ele tem nos dado. A gente não pode de maneira nenhuma recompensar, nunca poderemos. Por isso chama-se graça, presente merecido, favor merecido. Por isso se chama misericórdia. Só que nesta feita, Deus disse para a nação de Israel: olha, é o seguinte, eu vou te abençoar. Escute aí os crentes que estão sendo abençoados por Deus. Eu vou te tirar da prova, ou pelo menos desse deserto. Eu vou colocar uma bênção tão grande na tua mão, que você não vai ter capacidade de dizer assim: mas meu Deus, eu não merecia, e não merecia mesmo, mas Deus vai te dar. Aí o Senhor disse para a nação de Israel: só tem uma coisa, eu quero uma aliança aqui agora. Eu quero um compromisso. Enquanto houver compromisso com Deus que tem nos abençoado, essa bênção não vai acabar. Deus diz: você não vai adorar outros deuses. O Senhor diz: você não vai se prostrar diante de falsos deuses. Você vai servir ao Senhor. Você vai servir ao Senhor. Sabe o que é que a palavra servir quer dizer? Se colocar à disposição do serviço de Deus e do seu reino. Porque tem gente que recebe, faz igual aquele os 9 leprosos, vai embora. Dá a linha na pipa. Tem gente que está sofrendo, pedindo a ajuda de Deus, pedindo a misericórdia de Deus. Deus intervém na sua causa, e essa pessoa é abençoada e desaparece do mapa. Some. O reino de Deus está sofrendo, ou está precisando, mas cadê o abençoado? Literalmente o abençoado está desaparecido. E não estou falando em tempo de coronas, tá? Isso aí, estamos vivendo um momento atípico. Estou falando em tempos normais. Cadê o irmão fulano que não perdia um trabalho? Cadê o irmão Deltrano que não perdia um círculo de oração? Cadê aquele irmão que visitava, que jejuava, que vinha para a escola dominical e de repente Deus abriu as portas? Cadê ele? Sumiu. Sabe qual é o futuro de gente assim? É viver de bênçãos curtas. Não vive a bênção de Deus, sobrevive na bênção de Deus. Já viu aquela pessoa que vive de bênção, aí acaba e vai para a prova, passa a prova, daqui a pouco Deus abre a porta de novo, aí tome mais prova depois. Já viu? Não vive na bênção, sobrevive. Mas Deus está dizendo nessa noite que não precisa ser assim. Faz um compromisso com Deus e assume a aliança que Deus tem contigo e tu tens com Deus. Aleluia. E põe a tua vida à disposição do serviço de Deus, e põe a tua vida à disposição do reino de Deus, e põe a tua vida para que Deus use, porque nós somos mordomos de Deus. Tudo que nós temos é dele. Paulo diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia! A bênção de Deus não vai acabar, porque eu não sirvo a bênção de Deus, eu sirvo ao Deus da bênção. Aleluia! Meu compromisso não é com a bênção de Deus, mas é com Deus da bênção. Enquanto eu tiver compromisso com Deus da bênção, a bênção de Deus nunca vai cessar na minha vida. Aleluia! Deus está falando com alguém nessa noite. Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando com alguém em casa. Deus está dizendo: não tenha compromisso com a minha bênção. Não viva em função da minha bênção. Viva em função da minha obra, do meu reino, da minha pessoa. Deus está dizendo: ame a bênção, ame o Deus da bênção, que a bênção de Deus não faltará sobre a tua vida.